Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao webinar Mobilização para a Construção Coletiva do Plano Municipal de Cultura de Tubarão. Eu sou Luiz Fernando Albalustro, analista de projetos culturais do Senac Santa Catarina. Estamos aqui para conversar sobre a cultura de Tubarão. Eu sou a professora Laci Felipe, especialista em política cultural Senac Araranguá, e já vou apresentar a Silvana, museóloga do Museu Ferroviário do município de Tubarão, e já aproveito também para apresentar o Ramires, que é o presidente da Fundação Municipal de Cultura de Tubarão. Sejam muito bem-vindos a essa webinar, que tem justamente o objetivo de a gente mobilizar toda a cadeia produtiva da cultura para participar do Plano Municipal de Cultura que está em andamento no município de Tubarão. Bom, é muito importante nós falarmos sobre o que é o Plano Municipal de Cultura. Uma questão muito prática é que o plano está vinculado a uma política pública nacional, ou seja, ao Sistema Nacional de Cultura. E o plano nada mais é do que um dos elementos que fazem parte desse sistema. No caso, o município de Tubarão, ele é signatário do Sistema Nacional e possui todo o engajamento para que tanto o elemento, o Plano Municipal de Cultura, como os demais, sejam incorporados, fazendo com que a cultura de Laguna possa estar sendo trabalhada, assim como, por exemplo, é trabalhado outras áreas, outros setores, como a educação, cultura, né? E a partir desse engajamento, todos os que mexem com a cultura, que lidam com a cultura de forma direta ou indireta, vão poder ser beneficiados. E é claro que esse trabalho de construção da organização, da gestão e governança das linhas que vão traçar o futuro da cultura de Tubarão é sempre uma ação democrática com a participação de todos. E é muito importante também que todos que estão nos ouvindo entendam que esse plano ele vai gerir ações relacionadas a objetivos, diretrizes, metas para os próximos 10 anos, fazendo com que essas ações possam ser geridas a partir das suas prioridades. Lembrando também que o Plano Municipal de Cultura de Tubarão, ele é uma iniciativa da Fundação Municipal de Cultura, junto com a Prefeitura Municipal de Tubarão. Mas não quer dizer que isso é um projeto somente governamental. Não, é um projeto que tem que ser compartilhado por toda a sociedade. Então, quando nós falamos em plano municipal, a gente está falando de governo, da toda a cadeia produtiva da cultura e da sociedade civil organizada. Lembrando que a cultura ela é transversal, né? Ela passa por outras diversas áreas, como educação, como saúde, como turismo, né? Só para citar algumas. E, a partir desse processo, nós vamos entender, né, que a cultura ela precisa ser entendida com alguns pilares. Né? Esses pilares, eles não são só pilares que geralmente as pessoas relacionam com a questão simbólica da cultura. Ou, por exemplo, quando ouvimos uma música, a gente sabe identificar se a música ela possui um ritmo acelerado, um ritmo lento. Isso são questões simbólicas. Mas, por outro lado, uma música ela pode passar a partir da sua letra, algumas mensagens, e que isso vai atingir questões sociais e até mesmo de mobilizações políticas, né? Assim como também a música, por trás de toda a sua composição, ela também faz parte de uma cadeia produtiva econômica. Quem faz, né, coloca ela nos locais de distribuição do streaming, por exemplo, e isso vai gerar uma renda para quem o faz. Então, a cultura ela não pode ser só vista como uma questão simbólica, mas também como questões cidadãs, sociais e também econômicas. Ok? Então, isso é muito importante para que quem ainda não faz parte dessa mobilização da construção do Plano Municipal de Cultura venha fazer. Por isso que a gente está aqui também com os nossos convidados e a gente já vai elaborar aqui algumas questões muito importantes para que eles nos ajudem a entender
toda essa complexidade que é o Plano Municipal de Cultura. Bom, então eu vou fazer a primeira pergunta para o Ramires, presidente da Fundação Municipal de Cultura de Tubarão. Ramires, a iniciativa da construção do Plano Municipal de Cultura, como eu já falei, da Fundação Municipal, está vinculada com o Sistema Municipal de Cultura. Quais as expectativas e novidades relacionadas à construção do plano? Bom, primeiro, minha saudação aí, é uma satisfação estar aqui com vocês, com o Luiz Fernando, com a professora Laci, com a nossa querida Silvana Silva de Souza, que sabe tudo de cultura, especialmente da cultura tubaronense. A cultura em Tubarão, apesar de rica, apesar de antiga, né? A nossa história é bastante antiga, o município de Tubarão já tem mais de 150 anos como município, mas a região data de bem antes disso, né? Somos um município que saiu de Laguna e que, assim que foi criado o município de Tubarão, em 1870, a nossa extensão territorial era imensa, então a gente ia até Araranguá, né? Até o Rio Grande do Sul, na verdade, e no outro lado o mar, no outro lado a serra. Então, tudo isso fez com que a nossa cultura fosse, através dos tempos, reunindo diversas situações que hoje podem estar lá em outro município, né, que acabou se emancipando, mas que se originou quando ainda era Tubarão. Então, são muitas situações e é um cenário cultural muito rico. Em termos de organização da nossa cultura, daí a gente já é um pouco mais novo, vamos dizer assim. A nossa Fundação Municipal de Cultura, por exemplo, apesar de que na organização municipal já existiam setores direcionados à cultura, gerências, né, diretorias, mas a fundação mesmo ela é nova, ela começou a atuar em 2021, ainda assim no ano de 2021 ela foi implantada, 2022 foi o ano em que ela realmente começou a funcionar, mas o ano em que a cultura realmente, em que a gente conseguiu trabalhar algumas situações, criar algumas situações, foi o ano passado, o ano de 2023. Eu estou chegando agora, né? Eu comecei em outubro de 2023 na fundação, mas ela teve, antes de mim, apenas um presidente, o Carlos Zamparetti, que também fez aí o início, o trabalho inicial e fez um excelente trabalho. O Plano Municipal de Cultura, ele surgiu da necessidade de organizar, de continuar essa organização da cultura tubaronense, porque em nível federal a cultura começou a se organizar também de alguma forma, com o Sistema Nacional de Cultura, com a recriação do Ministério da Cultura, que foi algo muito importante para o nosso setor. E a gente viu a necessidade, ainda na época do Zamparetti, do meu antecessor, a necessidade de Tubarão também se organizar, se adaptar. Então, a gente é signatário do Plano Nacional, a gente quer estar presente e, para isso, começamos a nos organizar. Realizamos a nossa primeira Conferência Municipal de Cultura, onde o Luiz Fernando estava lá, a Silvana também, ambos falaram, ambos fizeram relatos e discutiram com todos que lá estavam, e a gente teve, graças a Deus, um bom público e uma boa participação. E de lá nós já tiramos algumas propostas dessa conferência e algumas coisas até já implantamos, já tentamos implantar, já testamos, mas tudo isso visando ter no nosso Plano Municipal de Cultura isso de forma organizada, como você disse, de forma a poder ser implantado como política cultural no nosso município. A cultura nem sempre foi tratada assim, né? Sempre foi tratada como algo um pouco menor e, às vezes, com certas confusões, por ser transversal, também, às vezes, ficava em segundo plano, primeiro a educação, primeiro a saúde. E educação, saúde, assistência social já tem aí os seus sistemas, né, nacionais, já tem as suas leis, as suas diretrizes muito bem estabelecidas e que funcionam bem. E a gente espera que, com o nosso Plano Municipal de Cultura, a gente consiga realmente conhecer a fundo a nossa cultura, organizá-la e poder
conseguir até recursos, né? Já que a gente espera que com o Plano Nacional haja aí uma determinação legal de um determinado percentual de arrecadação dos entes federativos para serem investidos na cultura, como já acontece com saúde, com educação, com assistência social. Então, a ideia é justamente essa. O Plano de Cultura vem para isso, para organizar e para profissionalizar a administração da nossa cultura. Buscamos no SENAC essa parceria, não podia ser diferente, o SENAC tem experiência nessa área, e hoje o trabalho que vem sendo realizado pelo Fernando, por toda a equipe do SENAC, tem agradado, né, a gente. Os nossos primeiros eventos foram muito bem participativos, está tudo caminhando muito bem, e a gente espera poder ter aí, muito em breve, esse plano pronto para a gente começar a arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Muito bem, Ramírez. A expectativa é que até o final do primeiro semestre, início do segundo semestre de 2024, esse projeto já esteja concluído, né? Já esteja ali sendo encaminhado para que ele se torne uma lei municipal, e assim como também se prevê que o Sistema Nacional de Cultura seja aprovado como lei nacional, e aí, como você falou, os municípios estarem recebendo de fundo a fundo, de fundo federal e para fundo municipal, assim como acontece com as demais áreas que já estão aí estabilizadas sistematicamente. Vou passar a palavra para a professora Lacy. Vou pegar um gancho da fala do Ramírez. Ramírez, realmente pensar, planejar a gestão, ela é muito importante. E não vai ser diferente na cultura, né? Nós temos que pensar, planejar para que realmente o município possa manter e preservar aquilo, essa riqueza cultural que o Tubarão tem. E a minha pergunta, então, vai para Silvana. Né? Silvana, você é à frente do Museu Ferroviário. Como você vê, né, a importância da participação e do acompanhamento do Plano Municipal de Cultura de Tubarão assim que ele estiver pronto, né, e durante toda a sua construção? Como é que você vê isso? Olá, né, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Né? Bom, objetivamente falando, esse é um tema fundamental, né, porque a cultura, ela é mais do que a manifestação cultural de um povo, né, e hoje a gente entende, né, na sua ampla dimensão, que a cultura é um grande vetor de desenvolvimento econômico, quando o presidente Ramírez já falou, como o Fernando já falou, né, então esse é um senso comum. No entanto, às vezes o senso comum ele precisa ser aprofundado, trabalhado, e precisa ter esse entendimento de grande penetração nos agentes que efetivamente o fazem, que no nosso caso são os agentes culturais, são as instituições e negócios ligados à cultura, né? E que para isso precisa de uma estruturação, de uma legalidade, de um amparo jurídico e de, sobretudo, uma construção de gestão para que isso efetivamente se cumpra, para que a gente tenha política pública com continuidade, que é o que Tubarão está buscando, né, nesse esforço em conjunto, SENAC, Fundação Municipal de Cultura, as instituições e entidades vinculadas à cultura e todos os agentes culturais que representam a sociedade civil. Porque nós tivemos, ao longo da história de Tubarão, né, dos seus 150 e tantos anos, né, políticas públicas voltadas para a cultura que eram descontinuadas. Então, ficava como uma política de ocasião. Aquele prefeito ou aquele gestor que tinha o comprometimento com a cultura, encaminhava. Aquele que não tinha, fazia aquilo que a gente chama, né, de cultura de evento e está tudo certo. E dessa vez, não. Dessa vez nós estamos ampliando, né, em conjunto, nos diferentes agentes, nos diferentes articulistas desse processo, para que esse processo efetivamente tenha amparo, estruturação e gestão adequado para haver uma continuidade, para que ele não pare, para que todos se sintam participantes, mas também responsáveis por esse processo. Né? Então, nesse sentido,
O fundamental de tudo isso é que a gente tira o agente cultural de uma posição de passividade, daquele que efetivamente espera que o agente público faça, espera que as coisas sejam resolvidas, e a gente, porque eu me incluo nisso, eu sou técnica da área, eu sou museóloga do Museu Ferroviário, mas também sou contadora de histórias, diretora de teatro, atriz. Eu sou uma agente cultural, efetivamente, trabalhadora da cultura. E muitas vezes eu, na minha experiência particular e entre os meus, eu percebia isso era uma grande angústia particular, que nós estávamos sempre num posicionamento passivo diante dos processos de construção das políticas públicas, esperando que a coisa viesse. E dessa vez, a gente está numa construção ativa. Então, os agentes culturais estão sendo convidados a participar do processo e a manter esse processo ativo, de forma construtiva e deliberativa. E isso é que é o grande diferencial desse momento atual. Obrigada, Silvana. Obrigada. Bom, Silvana, só um pouquinho, Laci, eu só queria comentar um pouquinho da fala da Silvana, né, muito bem colocada, por sinal, e muito lúcida, de que o processo das políticas públicas da cultura, elas são muito delicadas também, né? E só para ressaltar o que a Silvana falou, se só o governo tomar a frente, mesmo que ele se esforce para manter a continuidade dessa política de Estado, que não é uma política de governo, no caso da cultura, não vai dar certo, né? Não basta só a articulação governamental, né? Os agentes também precisam. Então, é muito importante ressaltar isso que você falou, Silvana. Desculpa, Laci, volta a palavra para você. Contribuindo com o que você falou, Fernando, e com o que a Silvana também falou, é importante que o agente cultural, os produtores de cultura, entendam que eles são um meio. Assim como o município, como a gestão municipal é o meio, o produtor cultural também é um meio para que essa política pública chegue até o cidadão. Então, ele não é o passivo nessa história, realmente é aquela pessoa que faz, que está ali na ponta, que faz a política pública chegar. E ele está perto da comunidade. Ele conhece melhor a realidade local ali. Então, é importante que essa motivação, né, aconteça. Ele se sinta realmente uma pessoa importante, né, o papel dele é muito importante nesse processo de construção, né, então a motivação não só do agente cultural, né, mas de toda a comunidade, da sociedade tubaronense é muito importante, porque nessas não são só as pessoas, são as entidades também, como a Silvana bem falou, tem negócios culturais, negócios de apoio à cultura que são muito importantes nesse processo, e que todos eles participem, então, dessa construção, porque só assim, com a participação de todos, é que esse plano realmente vai retratar aquilo que Tubarão precisa em cultura, para fomentar, para promover e oportunizar o acesso aos bens e serviços culturais que Tubarão tem a oferecer. Isso é muito importante. Eu vou continuar, então, agora fazendo uma pergunta, então, ao Ramires. Ramires, por que é importante que os representantes dos setoriais de cultura, né, se organizem e articulem para enviar os representantes para pensar em ações na construção do PMC de Tubarão? A importância é imensa, né? Pelo que já dissemos até agora aqui, pelo que a Silvana acabou de falar, e a Silvana fala com muita propriedade, porque ela faz parte do sistema, ela é uma agente cultural, mas ela é uma dirigente também, e ela no Museu Ferroviário, que é onde ela tem atuado, tem feito um papel além do que é, não é porque estou aqui na presença dela, mas tenho dito isso sempre que tenho oportunidade. O Museu Ferroviário hoje, ele assumiu um papel também de organização, de capacitação. Nós tivemos um episódio agora com relação à Lei Paulo Gustavo, onde o município de Tubarão fez os seus editais, já distribuímos todos os recursos, todo mundo já recebeu, tudo certinho, mas a gente sentiu alguma dificuldade no início. Os agentes culturais, para fazer um portfólio, tinham dificuldade, né? E o Museu Ferroviário, através da Silvana, foi lá, tomou a iniciativa e fez uma capacitação para que esses agentes culturais aprendessem pelo menos essa primeira parte básica. Então, eu acho que a participação
do agente cultural é muito importante no plano, para que isso se perpetue como algo que veio de fora para dentro, porque senão acaba numa decisão de um próximo prefeito. Daqui o ano que vem, o prefeito já não é mais o que é hoje. Talvez o ano que vem o presidente da fundação não seja mais o Ramírez. Espero que não, né? Quem sabe o próximo prefeito aí me chame de novo. Mas a ideia é essa, é que o Plano Municipal de Cultura, ele seja algo que esteja à frente da nossa cultura, além das administrações municipais. Por isso que é muito importante a participação de todos. E aí a gente tem alguns setores, e nós implantamos em Tubarão já há algum tempo o cadastro cultural, que é um instrumento muito interessante, a gente tem utilizado bastante, onde a gente pôde conhecer alguns setores. E a partir do cadastro cultural, alguns desses setores já estão se organizando também como setor. E isso é muito importante, porque a Lei Paulo Gustavo ajudou muito o setor de audiovisual, que as pessoas nem se conheciam, né? Hoje eles se reúnem. Nós temos o Comitê Popular, que foi criado também, que tem sido um instrumento muito importante, que tem reunido os nossos agentes culturais. Nós temos os nossos conselhos municipais, o Conselho Municipal de Cultura e o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, ambos ligados à cultura e ambos com responsabilidade também de trazer a sociedade para dentro do Plano Municipal de Cultura. E a gente está trabalhando isso, a gente quer reformular esses conselhos no que for possível, é claro. Hoje os conselhos eles têm algo que eu critiquei quando cheguei, que os seus comandos, eles são muito ligados à fundação. O presidente o cara casa com a fundação e a fundação já tem 2 filhos, que é o Conselho Municipal de Cultura e o do Patrimônio Cultural. Então, eu acho que tem que haver uma rotatividade nisso, eu acho que a presidência tem que ser também de algum representante do setor, pelo menos uma vez outro, para que a gente possa ter essa participação, essa mão da sociedade, para evitar justamente o que a gente está falando aqui, que é de amanhã aparecer alguém e achar que não é bem isso, e resolver mudar, daqui a pouco botar a cultura de novo como uma gerência da educação, ou do turismo, ou coisa parecida, e a gente acabar ficando a ver navios sem um rumo, né? Então, para que a gente continue tratando a cultura de forma profissional e para que a gente continue tendo uma cultura com a cara do município de Tubarão, com a realidade do município de Tubarão, é muito importante que esses setores, todos os agentes culturais, mas tem caso que só tem uma pessoa que faz tal coisa, essa pessoa tem que estar lá. E a gente está tratando com um público que são únicos, né? A arte são produtos únicos. A minha área é a literatura. O livro que eu escrevo é meu, não vai ter outro. Pode ter outro que vai escrever algo parecido, mas não vai ser igual ao meu. Assim como a peça de teatro que a Silvana criou, dirigiu, assim como a escultura lá que o nosso agente cultural lá fez, e o artesanato, que está bastante forte em Tubarão e que já está um pouco mais organizado do que outros setores. Então, se tudo isso se todos esses agentes estiverem participando, todos esses setores estarão para sempre, talvez não, mas pelo menos pelos próximos anos, contemplados com as políticas culturais. Muito bem, Ramírez. Inclusive, fica a dica, né, para quem em tempo quiser participar do Plano Municipal de Cultura, fique atento com a programação, que ela é extensivamente divulgada nos meios de comunicação, nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Tubarão, e também acompanhando pelo blog do Plano Municipal de Cultura de Tubarão, né, que a gente vai deixar ali nos comentários o endereço, né, para quem quiser acessar,
porque isso também é uma forma de buscar ali o acompanhamento. Inclusive, quem não puder acompanhar os encontros presenciais, vai poder acompanhar os resultados, e até mesmo o blog permite que a pessoa faça algum tipo de sugestão ou de comentário a partir do Fale Conosco, e que isso vai chegar ao núcleo executivo do Plano Municipal de Cultura de Tubarão, né, que é as pessoas ali da fundação responsáveis por esse encaminhamento junto com a equipe do SENAC. Aí eu vou aproveitar aqui para a gente ir encerrando o nosso bate-papo, falando sobre a importância da participação coletiva do Plano Municipal de Cultura de Tubarão, com essa pergunta para a Silvana. Silvana, a gente sabe que a cultura de Tubarão tem um grande potencial, né? E ela é muito grande, né? A gente está fazendo agora o mapeamento, a gente está ficando surpreso com tantos setores surgindo, né? E tantas relações de manifestações culturais que a gente não gosta nem de classificar, né? Se elas são imensas, ricas, mas que elas existem, a gente sabe que sim, e isso torna realmente um grande arcabouço que dá extrema importância ao plano. Na sua opinião, o que precisa ser feito para que a cultura seja ainda mais protagonista? Eu sei que tu já traçasse aí algumas dicas, mas para que a cultura seja protagonista ligada ao desenvolvimento socioeconômico de Tubarão, né? Além do engajamento de participação do plano, o que, na sua opinião, precisa mais? A gente aproveita aqui a tua presença para dar essa dica para quem nos ouve, né? Principalmente da cadeia produtiva da cultura. Bom, a cultura tubaronense, é preciso entender que ela é ampla, ela é extremamente complexa, plural, com múltiplas territorialidades, porque a gente fala em cultura, a gente precisa entender dos dois eixos que sustentam a cultura, né? Então, as territorialidades e as identidades que se manifestam nessas territorialidades, né? E, então, por isso, ela é muito mais do que apenas uma manifestação cultural. Ela é patrimônio, ela é memória, ela é identidade. A cultura tubaronense é feita de pessoas e de múltiplas pessoas com múltiplas histórias. E são essas histórias, justamente, são essas experiências e essas vivências que devem ser efetivamente protagonistas desse processo. E são essas histórias, essas narrativas e essas memórias que, colocadas no palco como protagonistas, né, é que vão efetivamente mobilizar o desenvolvimento econômico da cidade. Por quê? Porque elas trazem mais do que o simbolismo, elas trazem sentido. Quando a gente cria sentido, a gente cria conexão. E quando a gente cria conexão, a gente cria o entendimento de pertencimento. Se a gente não se sentir pertencente a essa cultura, se essa cultura não for nossa nas suas múltiplas possibilidades, essa cultura nunca será protagonista, ela nunca será ativa no seu processo de desenvolvimento. E, desse modo, ela nunca vai atingir os diferentes campos da sociedade, porque a gente também está falando em processos sociais, em movimentos sociais e em representações sociais dentro da sociedade brasileira, que se reflete no micromundo que é Tubarão. Então, quando a gente pensa nisso, a gente faz a convocatória, e eu estou usando essa palavra mesmo, né? A convocatória para que todos da sociedade tubaronense, seja entidades, seja a gestão pública, os agentes públicos, seja a sociedade civil, com os agentes culturais engajados, né? Com aqueles que são público, porque a gente não pode esquecer que dentro de uma cadeia produtiva da cultura, porque a ênfase aqui sim é dado à economia da cultura, à geração de emprego e renda, à geração de sustentabilidade, no seu amplo entendimento do que seria a sustentabilidade, a gente precisa trazer esse entendimento de que a sociedade ela é múltipla, ela é complexa e ela é feita por todos, de todos os movimentos, de todas as possibilidades. E na cadeia produtiva da cultura,
todos somos agentes culturais e precisa do produtor cultural, precisa dos espaços culturais, precisa dos financiadores culturais e precisa do público consumidor. Por isso que você é agente cultural quando você é público, quando você consome cultura, quando você compra um livro e escolhe comprar o livro de um autor local, quando você vai ao Centro Municipal de Cultura e dá valor às obras do Willy Zumblick, ou vem ao Museu Ferroviário passear de trem ou ver os nossos processos, ou passeia pelo centro de Tubarão e aprecia a nossa arquitetura, aprecia o nosso rio, entende que nós somos fortes, porque temos uma identidade forte. Então, façamos a convocatória para todos. Essa é uma convocatória ampla para aqueles que fazem cultura do ponto de vista econômico, que fazem cultura do ponto de vista amoroso, porque gosta, e que fazem cultura porque consomem cultura. Mais uma vez eu digo, esse Plano Municipal de Cultura, ele é um projeto e um processo amplo, permanente e contínuo. Então, ele vai muito além dos encontros, ele vai muito além do observatório, ele é algo que a gente tem que introduzir na nossa rotina diária. Ele tem que ser um conteúdo, tema que a gente pesquisa ali quando vai pesquisar os assuntos no Google, ele tem que ser tema de pesquisa, ele tem que ser tema das nossas rodas de debate, ele tem que estar na nossa vida cotidiana, porque ele é nosso. Então, eu deixo aqui, né, meu agradecimento mais uma vez, mas antes de qualquer coisa, falando como alguém que é agente efetiva da cultura, fazendo uma convocatória, né, para que todos nós participamos, né, independente de como, né, desse processo, porque esse processo ele é coletivo, ele não é da Fundação Municipal de Cultura, ele não é do SENAC, ele não é do Museu Ferroviário, ele não é dos grupos já organizados, ele é de todos. Então, que todos nós, juntos, em diálogos, trabalhemos para esse processo acontecer. Silvana, muito obrigado pelas tuas brilhantes palavras, que são muito significativas para todos que ouvem, principalmente porque tua fala ela é muito comovente, né, pela tua própria posição, como o Ramires falou. Né? Muito obrigado por essa resposta tão brilhante. E agradeço também e parabenizo o Ramires pelas ações e os resultados que vem acontecendo na Fundação Municipal de Cultura de Tubarão, né, à frente da sua gestão, que o próprio andamento, desdobramento do sistema municipal já é um grande ganho, e por isso que nós aqui parabenizamos e nos sentimos privilegiados de estar fazendo parte deste movimento. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Deixo a palavra para a Laci se despedir, e a gente espera encontrar vocês em todos os demais encontros do Plano Municipal de Cultura de Tubarão. Também quero agradecer, agradeço Silvana, agradeço Ramires. É gostoso ouvir vocês falar, porque vocês simplesmente não é só uma palavra jogada ao vento. Tem amor, tem carinho, tem cuidado. Cuidado com a política pública, cuidado com o que é de vocês, cuidado com as pessoas de vocês. Isso é muito importante, né? E realmente é por meio da participação das pessoas, daquelas que recebem essa política pública, daquelas que fazem essa política pública acontecer, é que o poder público vai conseguir entender aquilo que precisa ser feito na questão cultural do município. É só assim que ele vai conseguir entender. Então, é importante realmente que as pessoas que produzem cultura, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, as pessoas do poder público participem desse processo de construção, porque esse documento ele precisa retratar, ele precisa trazer a capacidade cultural de Tubarão. É só assim, porque como a Silvana bem falou, a diversidade é enorme, né? Isso tudo interfere, né? Influencia na dinâmica, né, do município. Então, trazer isso para o plano é muito importante. Só assim é que elas vão se tornar protagonistas. Então, quem quer que Tubarão realmente aconteça, que a política de Tubarão aconteça, que se torne uma política pública municipal, precisa participar de todo esse processo. Agradeço em nome do SENAC, né, agradeço ao Fernando por ter também me convidado para participar desse webinar, e tenho certeza que
tendo equipamentos culturais e com pessoas que estão à frente dessa gestão desses equipamentos culturais, que Tubarão só tem realmente a conquistar o seu espaço e a cada vez mais manter e preservar aquilo que foi conquistado por pessoas lá atrás, que tem que ficar para as nossas né, gerações futuras. E Tubarão vai acontecer isso, vai dar tudo certo. Obrigada novamente. Obrigado.